começar falando aqui do Brasil, dessa farsa, desse julgamento, desse teatro de hipócritas, desse circo de horrores realizado no STF, que é o julgamento do nosso presidente, do nosso amado presidente, Jair Messias Bolsonaro. Um julgamento que não respeita as leis, a ampla defesa, que não respeitou o processo legal e que rasgou a Constituição. Um homem levado ao banco dos réus, inocente, sem ter cometido crime algum, com provas forjadas de uma maneira tão forçada que ninguém acredita, nem eles mesmos. Com ressalva aí dos ministros André Mendonça e o outro também, Cássio Nunes. E agora também, nessa questão especificamente, do ministro Fux. O problema não é a instituição STF. O problema são pessoas que estão lá, não a serviço do povo brasileiro, não estão lá para defender a Constituição, estão lá para enriquecer, estão lá para ter poder, estão lá para oprimir o povo, estão lá para lutar pela sua ideologia. E por isso nós vimos essa farsa, essa mentira montada para prejudicar a vida de um homem que só buscou fazer o bem para a nação brasileira, para o povo brasileiro. Inclusive para aqueles que criticavam ele, para aqueles que queriam ver ele destruído. Mesmo assim, ele respeitou essas pessoas. Ele andou dentro das quatro linhas e buscou fazer o melhor para o país. Cometeu erros? Sim, todos nós cometemos. Exagerou em algumas falas, deixou de tomar algumas atitudes que deveria ter tomado. Mas enfim, perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é, nós temos um homem julgado, condenado, de forma totalmente arbitrária, fora da lei, sem justiça alguma. Uma família bagunçada, destruída não, que graças a Deus está cuidando deles, mas com a vida toda tumultuada, com a vida perturbada por causa dessa injustiça. Mas isso não terminou aqui. Não terminou. Com certeza o Senhor já está providenciando um escape, porque a condenação não é só dele. A condenação é para a gente. É para todos nós brasileiros. Porque o recado, na verdade, é esse. É claro que eles querem realmente condenar, encarcerar o Bolsonaro numa pena dessa de 27 anos e 3 meses, que, na verdade, é uma sentença de morte pela idade que ele tem e pelos problemas que ele passa. Eles sabem disso. Eles fazem isso conscientemente. Porque eles sabem que não tem como ganhar dele nas urnas, legitimamente. O STF é só um dos órgãos usado para isso. O PT também não é o orquestrador disso. É um sistema. E não se engane, na minha opinião, os piores são aqueles que fingem ser bonzinho, fingem ser pelo povo, tem uma máscara de socialismo, mas são os que verdadeiramente controlam o país, que é o chamado Centrão. Então, assim, existem também empresários, existem pessoas de todos os níveis, sociais, econômicos, que não querem ver um país justo, honesto e correto. Mas eu tenho certeza que esse jogo vai virar, já está virando. E é assim que Deus age mesmo. Quando a solução não pode vir de dentro, Deus envia a solução de fora. A Bíblia está repleta disso. O outro caso muito triste
muito triste mesmo, é o da menina ucraniana. A modelo ucraniana veio refugiada da guerra da Ucrânia para os Estados Unidos, onde ela acreditava poder morar com liberdade, que foi brutalmente assassinada por ser branca. Por ser branca. Quem disse isso foi o assassino dela, que foi preso e solto pela mesma juíza 14 vezes. Um animal desse. Entendeu? Ele foi o executor, mas o assassino dessa menina foi essa porcaria desse sistema ideológico implantado também na mente doentia de uma juíza dessa, que solta uma pessoa dessa que não tem condições de estar em sociedade 14 vezes por diversos crimes. Que é essa juíza Teresa Astruc. Esse cara, que eu não vou nem dizer o nome dele aqui, assassinou essa menina com a permissão dessa juíza, Teresa Astruc. Soltou ele 14 vezes. E eu assistindo a algumas imagens, mas essas cenas que também me deixaram assim, eu fiquei assim, sem entender. Mas eu vi toda a cena, né? Quando ela chega, ela senta tranquilamente, normalmente, jamais passaria pela cabeça, não passou pela cabeça dela que isso poderia acontecer com ela lá nos Estados Unidos dessa forma. Quando aquele animal covardemente levanta e dá estocada nela no pescoço dela, e ela começa a olhar para cima sem entender. E aí ele levanta e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ele começa a andar pelo corredor, ninguém contém ele, ninguém segura ele, pelo menos nas cenas que eu vi. E o que mais me impressionou, que me deixou assim, assim eu fiquei assim, sem reação. Ninguém foi ajudar ela. As pessoas que estavam sentadas ali ao redor foram levantando, foram saindo para frente do vagão e deixaram ela ali sangrando. Ninguém ajudou. Nas cenas que eu vi. Cara, assim, é impressionante a questão da apatia das pessoas. Da falta de amor, da falta de compaixão. Ninguém foi ajudar ela, ela sangrou até falecer, até morrer. Cara, eu fiquei assim, chocado, eu fiquei realmente chocado com isso, com a violência do que aconteceu com ela e pela apatia das pessoas. Em não conter o agressor, o assassino, e não ajudar ela. Cara, que tristeza, cara. E aí eu quero ressaltar aqui uma atitude sábia, inteligente e generosa. É assim que eu falo que a gente tem que agir, que a gente tem que reagir e que a gente tem que dar o troco com a sabedoria que Deus nos dá, com a inteligência que Deus nos dá, com generosidade no coração, com resiliência, com firmeza. O Elon Musk, para fazer murais, para que o que aconteceu com essa menina, para que essa menina não seja esquecida. Teve também um outro empresário, o Egon Tate, também colocou 1 milhão para fazer murais dela em vários lugares, para que ela seja sempre lembrada e para que não seja esquecido o que foi feito com ela. Uma menina que foi assassinada por ser branca. Quem disse isso foi o assassino dela. Ficou andando no corredor falando: eu peguei aquela garota branca, eu peguei aquela garota branca, eu peguei aquela garota branca. Ele matou ela por racismo. Foi Elon Musk, Andrew Tate e Egon McCain. O Elon Musk e o Andrew Tate, cada um investiu $1 milhão. E o Egon Tate colocou $500 mil. Todos eles para fazer murais em vários lugares dos Estados Unidos. Charlie Kirk.
Charlie Kirk foi assassinado a sangue frio, na frente da sua família, de amigos, na frente de uma multidão, simplesmente por debater, ou seja, conversar. Ele conversava, ele não impunha as suas ideias. Ele conversava com as pessoas. E quando ele ia nas faculdades, nas universidades, ele pedia a autorização. Era autorizado ele a fazer esses debates, essas conversas. Aonde ele, usando um microfone, expunha as suas ideias de forma sábia e inteligente, com muito respeito. Eu não conhecia ele antes, não conhecia. Passei a conhecer, infelizmente, a partir dessa tragédia. Até o momento assisti um vídeo só dele, mas vou assistir mais. Eu fiquei impressionado com a forma educada, respeitosa, sábia e inteligente que ele conduz todo o debate. E nesse vídeo, né, a pessoa ali que estava confrontando as ideias dele, um jovem também, mais jovem do que ele, né, também lidando com ele, falando com respeito, né, no final desse momento, desse vídeo, terminada essa conversa, onde ficou evidente que, pela razão, pela lógica das coisas e pela verdade, o que o Charlie Kirk estava falando estava correto, né? E eles encerraram naquele momento com a promessa de continuar conversando depois sobre esse assunto, né? E quando ele se despediu do rapaz, ele falou: Deus te abençoe, cara. Então, assim, ele estava ali levando a verdade do que ele crê. Ele foi assassinado não por ser um conservador amigo do Trump. Ele foi assassinado por ser cristão, porque era isso, na verdade, que ele defendia. Valores, princípios éticos e morais da fé cristã, da nossa fé cristã, para quem crê em Jesus Cristo, como Filho de Deus e único suficiente Salvador. Muito triste isso, muito triste mesmo. Extremista de direita é assassinado. Cara, é ridículo isso, cara. É ridículo, entendeu? É doentio a mente dessas pessoas. Entendeu? Um coração podre de raiva e de ódio que essas pessoas têm. Quer dizer, o cara foi assassinado porque ele estava expondo as suas ideias com o microfone na mão. O outro que estava com o fuzil, né, ou com a arma, enfim, que assassinou covardemente o Charlie Kirk na frente da sua família, é ativista. Cara, a gente chegou num ponto muito triste, tá? Da história da humanidade, do ser humano. Mas, infelizmente, isso vai piorar. Isso está na palavra de Deus. O amor de muitos se esfriará.